93, é tempo de vitória. Opa! Vamos começando o nosso debate 93 de hoje. São 11h02 aqui no Rio. Bom dia. Olá, pessoal. Eu tenho algo pra dizer pra você. Eu sou o Homem de Ferro. Só que agora eu não posso sair pra nenhuma missão, pois está na hora do debate 93. Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. E estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, dia 15 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos queridos ouvintes. A pergunta hoje é a seguinte: você conhece gente aí que tá tão, vou usar aqui a expressão da ouvinte, enrabichado por alguém? Eu vou querer que alguém me explique hoje aqui o que é isso. Tem um monte de cientista pra te dizer. Eu quero que alguém me ajude a entender esse negócio. Entendeu? Assim, então tá lá tão enrabichado, mas tão enrabichado que não consegue enxergar que na nossa linguagem no futuro isso vai ser laço, vai ser prova, entendeu? Vai a pessoa, né, vai pagar o preço. E aí você pergunta, então o que a gente faz quando a pessoa tá cegamente apaixonada e não consegue enxergar? Tá enrabixada. Como é que a gente mostra? Tá tão enrabixado que não consegue enxergar. O que faz, por outro hein? lado, como é que eu faço pra não ficar tão enrabixado de maneira que eu não consiga enxergar os sinais? Não correr o risco de ficar enrabixado. A pessoa não está ainda, mas poderá ficar. Poderá ficar e não entender os sinais. Tem sinal mesmo? Como é que é isso? É vermelho, é verde? O que acontece? Mas ainda bem que quem vai responder são eles. Olha aí. O bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Bom dia, amados ouvintes, JR, Marcela, amados debatedores. Nós estamos aqui e vamos encarar essa missão hoje, todo mundo junto, né? Olha aí. Quem está encarando a missão também é o pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central de Jardim Redentor. Marcela Bastos, muito bom dia, querida. E certamente Deus há de nos orientar nesse debate hoje. Pois é. Reverendo Paulo César Braga, que é da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Mais um prazer revê-los, os amigos aqui, estar com os ouvintes, e espero que realmente que irmãos e irmãs se libertem hoje. Olha aí. E preparadíssima a nossa menina da mesa, Ana Paula Vimer, que é a nossa pedagoga. Bom dia para todos. Então, como o pastor falou, estamos juntos nessa missão de tentar, trazer uma orientação, alguma coisa que possa acrescentar na vida da nossa ouvinte, de todos aqueles que nos ouvem nessa manhã. A Gabriela já tá aqui dizendo aqui no Face, Lepski, como é que fala o sobrenome dela? É Lepski. Lepski. É o quê? Lepski. Lepski. Isso aí parece aquela música. Hein? Tá dizendo aqui, ó, que linda, Ana Paula, preparada aqui para ouvir, já tá acompanhando aqui no nosso Facebook da 93 FM, a foto aqui dos nossos companheiros debatedores aqui junto conosco aqui. Você pode participar conosco também aqui pelo Facebook da 93 FM. Sempre um privilégio enorme ter você com a gente aqui na melhor. Essa é a 93 FM, a rádio do povo de Deus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. A JR diz aqui, uma de nossas ouvintes, a minha sobrinha. A JR, ela se enrabichou. Hein?
ela se enrabichou com um rapaz que não tem igreja certa e não trabalha há 2 anos. Ele vive de monte em monte. O que será que ele é? Alpinista? Vigílias e vigílias, e passa o dia inteiro em oração pela casa dos irmãos. Já minha sobrinha tem um emprego bom, faz faculdade, mas é apaixonada por esse camarada. Eu e a mãe dela não somos evangélicas, respeitamos aqueles que têm vida com Deus, porém uma pessoa que de fato é de Deus vive dessa maneira. Esse tipo de relacionamento pode dar certo? O que fazer quando a paixão cega de tal forma que não se consegue enxergar os evidentes problemas do futuro? Como os pais devem agir quando veem que o relacionamento dos filhos não vai dar certo? No que diz respeito ao coração, como equilibrar razão e emoção? Como entender os sinais? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Ô Paula, foi você que destacou, se enrabichou, foi? Foi eu, JR. Quando eu tava lendo essa situação, diz assim, minha sobrinha se enrabichou por um rapaz que não tem a igreja certa. Nem quando a gente fala de enrabichar, eu penso alguma coisa tipo, se embaraçar. Né? Situações que a gente às vezes se envolve e que são possibilidades de queda. Como a Marcela abriu aqui bem o debate, são coisas que a gente às vezes vai tomando decisões sem prestar muito bem atenção naquilo e futuramente são situações que vão gerar problemas na nossa vida. E quando ela diz aqui que esse rapaz não tem igreja certa, isso eu comecei a pensar um pouquinho, porque pode ser uma das preocupações dessa tia, dessa mãe, porque ambas não frequentam nenhuma igreja evangélica, mas que admiram pessoas que frequentam, que servem ao Senhor. E essa questão dele não ter uma igreja certa, isso assim, com o tempo que a gente vai convivendo na igreja, a gente vai esbarrando com algumas situações assim, né? E às vezes a pessoa pode ser uma falta de compromisso, né, de não querer se envolver, ou se envolver até certo ponto, até onde me agrada, até onde não me agrada. E o compromisso, ele é uma premissa, assim, em todo tempo. Não é uma questão assim, quando tá bom pra mim, tá tudo certo, quando não tá, não tá. Pode ser também uma dificuldade, às vezes, de se submeter a uma autoridade, de receber uma orientação de um pastor, de não concordar. Quando eu concordo, eu obedeço. Quando eu não concordo, eu não obedeço. Ela, como tia, a mãe como mãe, muitas vezes, dá alguma orientação para eles enquanto casal. E, às vezes, esse jovem também tem essa dificuldade de obedecer, de acatar, sendo ela uma moça solteira, que tem regras. Enfim, pastor, eu fiquei pensando um pouco nisso. E essa questão de não ter uma igreja certa pode apontar algumas características dessa personalidade. Pouco compromisso, dificuldade de submeter a autoridade, obedecer, enfim. Concordam, companheiros? Eu acredito que isso seja um efeito cascata. Uma vez ele não tendo compromisso com a igreja, e aí eu substituo, diria, com Deus, mostra que ele não tem compromisso com o trabalho. Exatamente. Já tenho convicção, sem conhecê-lo, que no fundo ele não tem compromisso com essa jovem também. Ele não tem compromisso com a vida dele. Então, certamente, qual é a preocupação dessa tia e dessa mãe? Porque a família sofre com as nossas escolhas. As famílias, os pais, eu tenho filhos, né? E amanhã eles vão fazer a escolha deles e eu espero que eles saibam escolher. E a gente, bom seria se nós como pais, tios, tias, escolhêssemos os cônjuges da nossa parentela, mas não é assim que funciona. Então essa família está vendo e não precisa de fato ser evangélico para isso, não precisa, basta você ter um pouco de visão de mundo, de sociedade, né, de querer bem alguma pessoa, percebe-se que esse menino, esse jovem, né, está passando por uma crise e está se instalando também a crise nessa família por essa companhia. JR. Oi. É um prazer falar com você, tá, querido? Alegria minha, muito bom, hein? O senhor tá muito bem, o senhor tá de parabéns, viu? Parabéns. Eu vim com a camisa listrada pra parecer com a tua, né? Você tá, não, ficar mas bonita igual tá bem você. longe, a sua tá, né? A camisa é internacional. Eu tive o privilégio, há alguns anos atrás, de aconselhar um casal, que o marido, ele tinha, eu não sei se diria esse problema, tinha essa questão, né? Ele não tinha nada a ver com o trabalho, não suportava o trabalho. E chegou até a dizer para mim que quem inventou o trabalho é aquela coisa que os preguiçosos fazem. Só que, aqui no e-mail que nós recebemos, a tia manda o e-mail, né? A gente começa a expandir o assunto. A tia manda. E a tia não é evangélica. Provavelmente, minha primeira ideia aí na escolha da irmã Ana Paula, será que já conversaram com esse rapaz? Será que alguém já chamou esse rapaz, botou do lado na poltrona e disse: filho, vamos ver o que é vida? Vamos conversar? Porque provavelmente alguns parentes
eu acho que, não sei se no Brasil tem, JR, mas alguns parentes têm esse profissionalismo de observar alguém que está para entrar na família e fazer deduções, de repente até julgamentos. Mas eu começo pensando nisso. Será que alguém sentou do lado do rapaz? A gente também não sabe a idade desse rapaz. Será que alguém sentou para tentar mostrar isso? Então, o ideal é que alguém... Né? Não, ainda hoje. Pode ser hoje ainda. A pessoa vai lá, chama o camarada. Isso, exatamente. Conversa com a mãe. Entendi. Que o ideal é esse. Exato. Na verdade, JR, assim, até pela condição delas não serem evangélicas, não saberem como funciona a dinâmica de uma igreja, a gente não sabe nem do que se trata. O que ela quer dizer a situação do irmão aqui. Certa, esse rapaz é um rapaz que está trabalhando na obra. A gente não sabe quem ele é, não sabe qual é a condição dele. O julgamento que vem de fora e que pode ser taxativo pode estar qualificando essa pessoa como uma má pessoa. O rapaz tem 28 anos, o rapaz. 28. E ela tem menos. Tem menos. Ela tem menos. Porém, mas não é muito menos, não. Colocando não tô dando a idade aqui pra não ficar, eu sei que é. Entendeu? Olhando a grosso modo, é claro que, vendo assim, só isso que que tá escrito no e-mail, a gente vai entender que o futuro é incerto. A gente vai entender que o futuro é um futuro de muitas necessidades, mas é importante, como o pastor Marcelo falou, a gente procurar saber quem é essa pessoa, que tipo de pessoa ela é, que tipo de vida ela tem levado realmente, porque a percepção é uma coisa assim, muito séria, ela é afetada pelas nossas emoções, e quando a gente começa a olhar para uma pessoa, já tem um questionamento anterior a respeito da conduta da pessoa, ou já coloca um enrabixado em cima da situação, pode atrapalhar em como eu vejo a pessoa como ela é. E tem mais, hein? E tem mais. Tem mais. Ela diz aqui que ele é um verdadeiro encosto na vida dela. Entendeu? Não, diz aqui. Sim. Diz aqui. No e-mail todo, não, tem o e-mail é uma história, minha gente. O e-mail é um livro. Entendeu? A gente tem que resumir para radiofonizar para poder compartilhar aqui. Ao mesmo tempo que eles já conversaram com ele. É o que ela nos conta aqui. Se a conversa foi boa, ruim, sábia ou não sábia, não vai ter como a gente descobrir, nem se estivéssemos ao vivo, né? A não ser que participássemos da discussão lá. Mas quando você vê o negócio, eu estou entendendo que conversa antes, dialoga antes e tal. A perspectiva que elas apresentam dele é a partir do ponto de vista delas. Ou seja, me parece que elas estão menos preocupadas se ele sobe ao monte e mais preocupadas se ele sobe pro emprego. Você vai trabalhar, porque precisa ser trabalhador. Né, na perspectiva de quem está de fora, é mais importante uma pessoa que trabalha, né, do que uma pessoa que não trabalha, embora seja uma pessoa de oração. Que pessoa maravilhosa, ora que é uma maravilha. Agora, trabalha, vai cair dinheiro de onde? É a dúvida dela. Tia e mãe diz assim, vai cair dinheiro de onde, meu filho? Vai cair dinheiro do céu? Se cair dinheiro do céu, o cara tá bom, que já tá no monte. Vai ser o primeiro a receber. Pega mais, né? Agora, já que eu arrochei um pouquinho. Você apertou a pessoa, Foi mesmo. Eu agora vou arrochar o próprio rapaz. Provérbios 6:6 é um tapa sem mão que Deus dá na gente em relação a trabalho. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Independente, eu ia destacar aqui na fala do bispo Jaime, a situação de ficar de igreja em igreja. Existem trabalhos nas igrejas, irmãos, que não põe ninguém em evidência. Né? Algumas pessoas gostam de estar em evidência e serem vistas. Existem muitos trabalhos que ninguém vê, não sabem desse trabalho, a não ser estando dentro da comunidade. Provavelmente essa tia tem uma visão muito generalizada, não algo específico sobre a atividade desse rapaz. Agora, em momento algum, a Bíblia vai ampará-lo em relação a não trabalhar. Com certeza. Ainda que seja na própria obra remunerado, ele precisa ter um trabalho. De Teresópolis, um ouvinte aqui que eu não vou dar o nome não, hein? Vou falar não. Posso não? Pode falar o nome dela, não? Como é que eu vou falar o nome dela? JR aqui em Teresópolis está cheio, não só de homens, mas também mulheres que não querem nada com o trabalho e ficam vivendo só de fé. É fé entre aspas aqui. A gente não está dizendo que a pessoa não pode ter fé. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, né? Claro que existe esse tipo de pessoas. Como o pastor Marcelo falou, não ampara a condição de não trabalhar. Depende do que ele está construindo. Que, assim, foi essa abordagem que eu dei, né? A condição de tentar ter uma outra ótica para ver se ele está construindo alguma outra coisa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha história, por exemplo, tinha tudo para dar errado. Quando eu saí do emprego e da faculdade, fui ser zelador da igreja. Hoje estou fazendo faculdade novamente, mas fui ser zelador da igreja. E minha esposa já era formada em direito, já era advogada. Tinha tudo para dar certo, tudo para dar errado.
porém eu estava construindo alguma coisa. Essa é a grande diferença. Como o pastor Marcelo falou sobre a questão da formiga, a gente cantou muito isso na escola dominical, né? A formiguinha corta a folha e carrega, né? Olha, Cantamos. como é que é? Eu não sei não, como é que é a outra parte? Você lembra? Lembro não? Eu, hein? Já não lembro mais. Curioso. A gente está pensando nisso que o bispo acabou de falar aqui, era um trabalho sendo zelador. Um trabalho. O problema é que... Construindo algo, né? Por esse e-mail que nós recebemos, ele não está construindo nada, ele está construindo problema para ele mesmo. Não é o tipo de trabalho, é a ausência do trabalho. É a ausência. Ele não deve Você ficar começou dessa de alguma coisa, não é na igreja, não é de monte em monte, como o JR falou, iniciando alpinista, indo para lá, indo para cá, batendo aqui, batendo na casa dos irmãos. As pessoas não veem isso com bons olhos. Essa menina tem uma estrutura. O texto fala que ela tem um bom emprego, ela trabalha, ela estuda, faz faculdade. Então, ela fez essa escolha dela, tem as opções dela de vida, mas que está cega por essa paixão. Sim, e eu acho que aí é a preocupação da família. Se a nossa abordagem é só essa, a gente tem que atacar somente isso, exatamente, né? Porém, coloquei uma atenuante para que a gente possa pensar em uma outra coisa. Quer ver aqui, outros ouvintes, outras histórias. Eu conheço um rapaz, diz aqui o ouvinte, eu conheço um rapaz que se diz evangélico, sabe? Mas ele não gosta de trabalhar e vive pedindo para morar na casa de um e na casa de outro. Não é nem orar, não. Não é orar, não. É morar, né? Ela escreveu morar, não sei se errou. Eu não sei se errou, mas tá pra morar na casa de um e de outro. Não, tem gente assim, tem, né? Outro vem dizendo, olha, tem um monte de marmanjos que não gostam de trabalhar e ficam falando por aí, chamando, que foi chamado pra obra de Deus, tem muitos lobos vestidos de ovelha, vão vigiar a mulherada, coloca esse preguiçoso no lugar dele, ele tem que trabalhar, diz aqui. Uma de nossas ouvintes aqui, pelo amor de Deus, hein? Aqui, outro aqui dizendo, Deus abençoe esse rapaz que trabalha, mas rapaz tem que ser de família também. Tem que trabalhar e tem que, acho que é isso, né? Não sei se é isso, não. É relativo. Essa questão de família é relativa. De família. Não, cara, não precisa ter família. De família. Não, mas isso é relativo. O que é relativo? A família da pessoa pode não valer uma moeda. Mas não é isso. Ainda assim, não dizendo que está dizendo o seguinte, a pessoa de família. Ele olha para a família dela como dele, ele respeita a autoridade. Sim, uma visão familiar. É isso, de família. Quer dizer que ele seja um cara da família. O fato dela dizer que ele não trabalha há 2 anos, ele poderia não trabalhar por diversos motivos. Poderia estar estudando, investindo na sua formação. E assim, pelo que parece, alguém está subsidiando esse tempo que ele não está trabalhando. Aí, né, tem alguém aí investindo nesse rapaz enquanto ele não trabalha. Melhor, né? Então assim, mas parece que pelo que ela descreve aqui pra gente, que ele vive de monte em monte, orando, assim, o foco dele hoje não parece ser o trabalho, nem o estudo, né? Nem nada que venha gerar a formação dele. E aí, como o pastor Marcelo falou inicialmente, assim, que pode ser que esse rapaz até entenda que ele tem um chamado de Deus, um comissionado, mas isso também pressupõe empenho, né? Empenho de estudo, em tempo de formação, de preparo. Até como o bispo Jaime falou, né? A questão do início do seu ministério, você estava construindo a sua história. Que não é uma regra, mas... E que é uma coisa que é tomada... por esforço da sua parte, esforço de investimento, de tempo, de estudo. Havia uma construção. Havia uma proposta e um objetivo. Da coisa, exatamente. Que o homem nasceu para construir, né, Paulo? Exatamente. Ele precisa construir alguma coisa, ele precisa estar empenhado num trabalho para construir alguma coisa. A ausência do trabalho tira essa construtividade. E aí, como é que vai se construir um futuro se o camarada não está caminhando para lugar nenhum? Exatamente. E aí, quando eu falei inicialmente que essa questão dele talvez não se firmar numa igreja, isso fica uma lacuna da necessidade de uma orientação. Ele tem 28 anos, como o JR falou, mas ele é um jovem. E parece que está precisando de uma orientação. De repente, essa família já tentou conversar com ele, mas ele está precisando de uma orientação pastoral. De alguém que sente com esse jovem, que converse com ele e fala, meu filho, quais são os seus objetivos? O que você entende de chamado de Deus na sua vida? Ou ele fugiu de quem fez isso, né? Ou ele fugiu exatamente de quem fez isso. Mas como o texto fala que ele pula de igreja em igreja, quem é o pastor dele? Quem é que vai conseguir acompanhar esse rapaz? Quem é que vai conseguir orientar esse rapaz? Porque ele está precisando de orientação, ele está perdido com relação ao futuro, com relação à perspectiva de vida. Tá precisando de alguém que chegue perto dele e fale assim, meu filho, acorda, porque hoje você tem 28, daqui a pouco você tem 30, 40 e você vai construir o que da sua vida? Hoje você tem a oportunidade de investir, porque se você tem alguém, né, que tem a condição e o privilégio de te bancar nesse tempo de formação que você deveria estar buscando alguma coisa a mais e você não está fazendo, o que vai ser daqui a pouco quando você não tiver mais esse apoio? E tem um espelho com ele, que é a noiva dele. Tem um espelho. Agora, estou pensando aqui, a gente precisa respeitar. Eu conheço pessoas que não gostam e não querem trabalhar.
Exatamente. Tem tudo, tem tudo. Agora, eu respeito essa opção. Agora, seja eunuco, fica sozinho. Afunda a vida dele sozinho, porque o problema, eu não quero trabalhar, me envolvo com você, você se apaixona por mim. O que vai ser dessa vida? Eu não vou construir nada. Se o homem foi feito para construir, exato. Então essa família já acordou. O que eu espero é que essa jovem acorde dessa paixão para que ela se desperte a tempo e arrume uma pessoa que possa construir alguma coisa do lado dela. Porque de monte em monte, igreja em igreja, Reverendo, já está destruindo. Não vai só não construir, não. Ela já está se destruindo. Até porque se ele trabalhasse na obra, né Reverendo? Quem daria então aval para como ele é um homem trabalhador, construtivo, um homem que pode realmente construir um futuro junto com uma outra pessoa, seria o pastor dele. Exatamente. Não, minha filha, ele tá na obra aqui, mas o camarada é bom, vai com ele. E a igreja está chamado, né? Tem um chamado de Deus. Tá validando essa atitude dele, essa postura. Vai realmente agora, alcançar. O que eu tô observando é que tem muita gente brava e descrevendo um tipo de personagem do meio evangélico. Parece ter um tipo. Nós estamos falando de um aqui, ó. Aqui, nesse meio aqui. Tô lendo aqui no Face alguns diferentes. Então parece que existe um tipo de personagem, uma personalidade do meio evangélico aí, que habita entre nós. Tá certo? Que olha bem, o ouvinte aqui dizer, a não ser que seja o mesmo cara. For o mesmo cara também, o sujeito, ele tá andando mesmo. Esse camarada anda longe, porque eu conheço, cheguei a namorar com ele por um mês, mas esse negócio, diz aqui o ouvinte, de viver da fé pra mim é coisa de preguiçoso. Como vou cobrar pra levar a palavra de Deus? Dá de graça aquilo que recebeste de graça. Tô fora de homem preguiça. Deus tem o melhor pra minha vida, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte dizendo, vários, conhece alguém? Conheço vários. Eles acham que Deus tem que mandar alimento do céu. Mal sabem eles que tem que trabalhar. Outro ouvinte dizendo, conheço sim, e acho que isso é comodismo. Outro ouvinte, olha gente, JR, acredito que pessoas que vivem de igreja são preguiçosos, que usam a igreja como desculpa para não trabalhar. Se ela não pensar nisso agora, ela vai passar a vida sustentando este rapaz. Outro dizendo aqui, eu conheço um rapaz, se diz evangélico, que ele não gosta de trabalhar. Esse eu já li, eu que vive pedindo pra morar na casa do outro. Não acho que é morar, não, deve ser orar, né, gente? Muitas moças devem ser moças que estão falando isso, né? Todas meninas, porque todas assim, elas. né, elas vão procurando e vão compartilhando aquilo que vai encontrando depois. O pastor Paulo estava falando a questão assim, que tem rapazes que falam assim, não quero trabalhar, é opção da pessoa. Mas eu fico pensando também nessa namorada. Porque se ela tá há 2 anos namorando esse rapaz, não são 2 dias e não são 2 meses. Sim, pastor, se ela enrabichou, não enrabichou, ela tá há 2 anos enrabichada. Então já é um rabicho que está demorando bastante tempo. Ela se tornou, parece até que ela tá usando o relacionamento para ferir os pais. Aí caberia até uma terapia e aí a gente em cima fica dela pensando, pra ver o que tá acontecendo nisso até aí. que ponto essa namorada não tá alimentando essa postura. Porque assim, um namoro que é bacana, assim, um acrescenta e puxa o outro pra cima. Um dá força para o outro para se superar. Quantas histórias, né, de moças, assim, que incentivaram os namorados e se superaram. Talvez ela esteja nesse processo, né? Exatamente, assim, esteja nesse processo ou às vezes está se acomodando também numa situação, né, como essa. Mas para te ajudar, Paula, né, ali na tua linha de pensamento, o texto fala que ela está apaixonada por esse camarada. E a paixão altera o comportamento. A paixão altera os sentimentos, deturpa. Então quem tá de fora tá vendo, mas ela, ainda na paixão, naquela, né, na ilusão, ela acha que alguma coisa a qualquer momento vai cair do céu, aquele maná sobre a cabeça do namorado dela, se ele tá esperando isso, ou então vai ter um insight santo, que vai abrir a cabeça dele. A paixão faz isso. Então, eu tomara a Deus, né, que eu oro que essa jovem acorde, se desperte, e não se envolva, não se prenda mais tempo, porque ela também pode descer ladeira abaixo com um relacionamento desse. Ouvinte dizendo, tem pessoas que vivem assim, eu conheço, teve um até que deixou a família. Outro aqui dizendo, tem uns que não querem saber de trabalho e dão desculpas em Deus. Eu tô na obra, tal, dá essa desculpa, né? Outro aqui dizendo, tanto conheço que casei com um e hoje eu tô divorciada. Eu estava tão iludida que não conseguia ver a realidade quando minha família me dizia. Outro aqui dizendo, eu conheço sim, ele era esposo de uma amiga minha. Essa amiga veio a falecer no ano tal, com X anos, parará, e ele vive da pensão dela.
Sorte para ele, porque nunca gostou de trabalhar e sempre inventava doenças para sair do emprego, diz aqui, ouvinte. Você também, ouvinte, hein? Pelo amor de Deus, hein? Outra aqui dizendo, olha, passei um tempo trabalhando no turno da noite, foi o tempo que eu mais busquei a Deus, pois quando chegava em casa de manhã, eu ia ao monte, foi tão proveitoso. Olha bem, eu trabalhava a noite toda para depois orar. Sim, claro. Né? Aqui o ouvinte dizendo, aqui Eunice dizendo, JR é o seguinte, a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma cansa, a outra pega. Ó, que mistério glorioso, a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra, dessa parte eu lembro. Porque senão o tempo sobra. Como é que é essa parte aqui do coro? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. O tempo sobra. Bispo Jaime Coelho, ao vivo na 93. O tempo sobra, mas o que tem a ver o tempo sobra aqui, ô bispo? Sinceramente, não sei. Mas essa parte é boa. Fala, bispo. A pessoa vai ficar... Se não o tempo sobra, a pessoa quer que sobre o tempo, então ela não vai. Não, mas esse sobrar aí é irônico. Porque se você não trabalha, você vai ter tempo então nós de sobra. Estamos ensinando ironia para os pequeninos. Ociosidade, né? Então... Meu filho, ali vai, JR, deixa eu considerar que esse camarada esteja nos ouvindo. O rapaz? Espera um minutinho. Então tá bom. Espera um minutinho. Você quer encerrar agora já? Tá no monte. Hein? O Marcelo disse que ele tá no monte. Tem um monte, deve ser um monte de lençol essa hora, ele deve estar cansado. Nem deu meio-dia. Olha, rapaz, eu tô morto, ninguém é de ferro. Nem deu antes do almoço, vou dar uma descansadinha antes do almoço. Você ainda vai almoçar hoje? Pera aí. Pesquisa 93. Então, vamos lá. Você conhece aí algum rapaz que não gosta de trabalhar? Gente, eu já tô impressionada. E afirma que foi chamado para viver apenas da obra. Eu tive que parar no meio porque eu vi o número agora. 70% dos nossos ouvintes por telefone conhecem. No site 51%, vou repetir então, aquele menino lá que não gosta de trabalhar e afirma que foi chamado para viver apenas da obra. Olha, eu ia dizer aqui uma coisa, que eu tô achando que vocês estão muito duros com esse assunto. E irônicos também, vocês, entendeu? Não, eu tô querendo aliviar um pouco. Vocês também estão muito duros e irônicos aqui, mas a pesquisa indica outra coisa. A pesquisa indica, ou esse rapaz é o mesmo rapaz. Então ele tá em muitos lugares. Ele tá em muitos lugares, ele conhece muito, é o mesmo camarada, só tem um. Só tem uma exceção à regra. Ô, minha gente. Tá procurando. Vem aqui, Jardim América, eu queria pegar os bairros, porque aí vai ver se é o mesmo camarada, tá andando. Você tá andando, vê se é visto, tem monte. Jardim América, tem monte de Jardim América? Eu não sei. Também não. Na minha opinião, esse cara é um deitão, a garota trabalha e estuda, a família tem que conversar com ele, porque ele vai ser um atraso na vida dela. Outro ouvinte dizendo, eu conheço, cheguei a namorar com ele por um mês, mas não é o mesmo. Entendeu? Mas esse negócio de viver dessas coisas pra mim, esse camarada é preguiçoso. A outra dizendo, é bom essa menina fugir desse laço, que Deus desperte a ela o quanto antes. Outra dizendo, conheço um rapaz que é assim, e juntamente com a sua esposa, que também é igual a ele. Vivem da pensão dos filhos que a sua esposa tem de outro homem e também do Bolsa Família. Olha aí, o Bolsa Família. Ó, o Bolsa Família, quem paga essa conta aí, ó. E aí, companheiros, vamos lá. Bom negócio disso. Lembrei agora da fala do reverendo Paulo, sobre a situação de eliminar o camarada. Eliminar no bom sentido, né? Mas eu queria mexer um pouquinho com a gente aqui e considerar que, gente, todo mundo tem jeito. Exato. Agora, como tem jeito? Claro que o pontapé inicial é dele próprio. Com 28 anos é um pouquinho mais difícil de ter o jeito. Não, bicho, mas não é impossível. Mas dá pra aí eu volto lá atrás da minha fala inicial. Será que alguém já sentou? Meu irmão, senta aqui. Vamos lá, o que você pensa? Como é que funciona? O que é vida? E em algum momento ele vai ter que dizer, gente, eu vou ser assim pra sempre, não quero mudança não. Beleza. Aí a menina tem que tomar uma decisão. Cessou todo o tempo dela de investimento sobre uma suposta mudança dele e tal. Mas e aí, se ele surpreende esses 70 e tantos % aí na pesquisa e ele muda a história? Porque certamente tem muita gente nos ouvindo que mudou a sua história. Só um detalhe, muita gente. Só um detalhe nisso, que é importante que você está falando. Mas enquanto existir
Você falou dele cair em si. Mas enquanto existir pessoas, ou talvez até a própria namorada, ou a família dele, que financia. Não, por isso a conversa, tipo reverendo. Por isso a conversa, né? Exato. Sentar. Pelo e-mail do JR, clarear já falaram ali que já dele, sentaram, né? já conversaram, e me parece que ele não. Eu não sei se eu sou muito paciente, mas eu sentaria mais uma vez. Mas se fosse a nossa filha, a gente já tinha mandado correr há muito tempo. Olha, não, mas se fosse, não, perspectiva só tô boa. falando, só tô assim, se fosse a sua filha, vai lá. Se fosse a minha filha, já tinha sentado com ele, minha filha. Bota esse cara pra correr porque é uma maldição na sua vida. Aí agora, JR, eu posso fazer uma pergunta aqui? Pode. E se ela disser, sendo maior de idade, pai, não quero fazer isso? É a opção dela, mas como então, você falou e alguém falar. Que a conversa... Então, você falou alguém conversar. Nós temos que orientar os nossos filhos. Sim. Se não vai mudar, é com ele mesmo. A orientação dos pais é muito importante que aconteça, claro. A gente tem que orientar, a gente tem que alertar, a gente tem que sinalizar, a gente tem que mostrar, como até no e-mail aqui fala, a tia, a mãe, a condição, a tia e a mãe estão apontando a possibilidade do que pode acontecer. Né? A gente tem que também só tomar cuidado, porque existe uma história de ideal de família de origem, que muitas vezes a pessoa que está se envolvendo, aí só abrindo um parêntese aqui, tirando um pouquinho o foco do rapaz, mas abrindo um parêntese, às vezes nós temos a tendência de selecionar segundo o que nós achamos que é o ideal de vida. Nós temos essa tendência. É normal, toda família faz isso. Mãe, né? Qualquer pai e mãe faz isso. Assim. Só para abrir um parêntese, para tomar cuidado, porque às vezes o ideal de família não é o que não vai trazer felicidade para o filho. Muitas vezes nós estamos nos envolvendo em coisas que não trazem a real felicidade. E que às vezes é como uma pessoa que vai trabalhar no telemarketing, mas tem problemas emocionais com isso. Ela não vai ser feliz nunca. Talvez ela seja mais feliz sendo gari do que trabalhando no telemarketing. Porque ela vai ter mais paz em outra atividade. Relacionamento também é a mesma coisa. Muitas vezes o ideal que nós temos em nós, que tem família que tem ideal de família, um bom marido é aquele que é concursado. Ideal de família é um marido que sai de manhã, só chega no outro dia de madrugada. E às vezes o camarada consegue um emprego que vai trabalhar 4 horinhas por dia. E vai ganhar bem, vai conseguir sustentar sua família. Não, esse não é um bom marido. Então temos que tomar muito cuidado com essa questão de ideal de família. Muito bem, vou pegar mais um ponto aqui para os irmãos que tem um ouvinte que tá brava com vocês. Eu falei, eu não falei? Falei, eu acho que vocês estão pegando pesado demais. Não falei isso aqui? Aí vocês ficam rindo de mim. Olha aí, tá dizendo o seguinte: vocês estão criticando as pessoas. Deus pode querer, ele sim na obra. Aí tá dizendo, larga o que vocês têm e vão pregar pro norte, pregar o evangelho, vai pra África, do Brasil. Vamos parar com esse comodismo, pelo menos ele tem feito algo, sabe? Tem uma tia, ele está no norte fazendo missões, tem ganhado muitas almas para o Senhor e não trabalha para ninguém, e sim Deus usa sim pessoas para ajudá-las, sim, diz aqui ouvinte. Antes que vocês respondam, sempre naturalmente com carinho, com muito amor, os nossos ouvintes, eu protejo os ouvintes, não fica brigando com os ouvintes não, que é o seguinte, ouvinte, é que são coisas completamente diferentes. O chamado de Deus, ele é acompanhado por vários sinais. Claro. Um deles é o seguinte: o indivíduo tem certeza que ele recebeu um chamado de Deus, que o Espírito Santo do Senhor fala com ele. Segunda coisa é que a família também, ainda que a família tenha uma divergência, por exemplo, o cara é evangélico, os outros não. Então eles vão ficar, você tá maluco, tal, não sei o quê, mas ele tem um chamado de Deus na vida dele. A terceira coisa é que a comunidade o apoia. E o tempo o que está sendo dito mas aqui, isso é comprovado, né, JR? o que está sendo dito, verdade, o que está sendo dito aqui, que o ouvinte nos conta, é que existe uma ausência de engajamento dele na própria obra como um todo. Ou seja, a sua tia, ela está lá fazendo a obra de Deus. Naturalmente tem alguma comunidade que a apoia, ainda que não financeiramente, que às vezes não tem como. Não tem como, não é isso que nós estamos, que está sendo compartilhado, que está sendo dito aqui, é que existem pessoas, e querido e amado ouvinte, pelo número de resposta dos nossos ouvintes, eu estou impressionado. Eu não sabia que isso era tão frequente como está parecendo que é. Que Deus tem levantado homens e mulheres para sua obra, é verdade, mas que algumas pessoas têm se levantado, que não estão sendo levantadas por Deus, tem se levantado, é verdade, está constatado aqui. Que tem gente que não gosta de trabalhar, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Sim. Preguiçosos existem em todos os cantos, inclusive no nosso meio. Tem preguiçoso convertido? Tem.
Tem. Falta essa área da vida dele. Melhorou outras coisas. A árvore, qual é? Pelo fruto, né? Então vai lá, respondendo a nosso ouvinte aqui com todo amor e respeito. Vou dar a vez para Paulinha. Paulinha, vai lá. Também assim, observando o relato da tia, me parece que esse rapaz, como eu falei anteriormente, está faltando uma orientação. Porque assim, ele está orando, ele está buscando, ainda que pode ser de uma forma errada ou de uma forma, né, meio perdido em alguns contextos, me parece que ele está querendo, né, algo de Deus, está querendo buscar de Deus. Então, acho assim, precisa de uma orientação. Como o pastor Marcelo falou anteriormente, eu acho que está necessitando de alguém sentar com ele, sentar com essa moça também e orientar. Né? Ela é um pouco mais nova, ele parece que tem 28 anos, não é isso? Essa moça deve ser uma moça mais nova. Acho que a tia e a mãe são fundamentais nesse processo de orientar. Porque por mais assim, gente, que aparentemente essa moça possa não estar querendo ouvir muito, a voz fica, né? E quantas das ouvintes que não estão nos ouvindo agora já não se enrabicharam por algum rapaz? Né? Eu também já fui jovem, já me enrabichei e eu louvo a Deus pela mãe que eu tive, pastor. Sabe, que me orientou com calma, com sabedoria, com paciência. Eu entendo quando o pastor Paulo falou aqui ainda agora, que às vezes a pessoa está apaixonada e fica cega. Eu sei que quando a gente vê alguma coisa que o outro não vê, a vontade que dá um quengo no corpo para ver se abre. Dá o quê? Um quengo no corpo. Quengo é o que é quengo? Ah, pastor, assim, é um soco carinho intensivo na cabeça. É um cascudo. Pra ver se a pessoa abre o entendimento mais pesada e consegue ver aquilo que tá patente pra todo mundo, mas ela não consegue ver. E aí sim, a orientação de uma mãe, que a gente às vezes finge que não ouve. Mas a gente ouve, a gente conversa com essa voz dessa mãe que fica na cabeça em tantos outros momentos e a gente pondera. Essa menina não tem ideia de que faixa de idade que ela tem? Tem mais de 20. Mais de 20? 25, porque a priori, né, assim, a pessoa se apaixona pelo sonho, pela fantasia que ela faz, pelas coisas que ela imagina, pelo imaginário. Ela não se apaixona pela pessoa em primeiro lugar, é pelo imaginário. A adolescência é muito latente isso acontecer, que a pessoa se apaixone pelo que ela imagina da outra. E aí lá no futuro ela vai parar para pensar e vai ver, será que foi um bom negócio ter realmente seguido simplesmente aquilo que eu imaginei? Porque o que essa ouvinte tem que fazer, melhor, que essa menina tem que fazer, ela tem que ouvir os seus pais, mesmo que contra a vontade dela, porque a gente também não tem que estar certo sempre em rabichar. Às vezes me dá uma tendência de acreditar de que ela tá fazendo isso de pirraça, só para poder ir contra os pais. E acho que ela tem que sair um pouquinho disso, os pais pararem só de criticar e fazer como a Paula falou, sentar para conversar de verdade e aí tentar dissolver esse nó, esse laço aí. JR, me permita voltar um pouquinho no e-mail que você leu dos nossos ouvintes. Aí eu queria pelo menos parabenizar você como conduz o debate, ouvir os nossos ouvintes, eles estão participando, eles podem dar opinião aqui, é aberto a isso, mas me permita discordar dele com todo carinho, porque quando Jesus, agora eu vou dar um exemplo bíblico, quando Jesus escolheu os discípulos, cada um deles estavam na sua ocupação. Jesus, quando chamou para a obra, para viver o ministério, para estar do lado dele, eles não estavam desocupados. Ele chamou alguém, né, pessoas que estavam exercendo as suas ações diárias, o seu trabalho com responsabilidade e coerência. Então, senão, nós como evangélicos, pastores, líderes que somos, nós não podemos financiar de maneira nenhuma em ver uma coisa assim de casa, não, coitado, ele vai viver da obra. Ele precisa pensar nele como coitado, pessoa. Né, Paulo? De maneira nenhuma. Não, ele precisa pensar nele como pessoa, ele precisa ocupar a mente dele, a cabeça dele, porque senão ele também pode não ser nem um bom obreiro. Verdade. Talvez se ele não fosse um bom profissional, não quer dizer que ele não é um bom profissional, não pode ser um bom obreiro, mas eu acho que ele precisa pensar na vida dele, uma vez que ele tem um relacionamento, tem uma namorada que trabalha, ele precisa se sentir, né, uma pessoa de boa reputação. Quando tiver ao lado de uma menina dessa, mas ele vai para um lugar, vai para um restaurante, uma festa, esse aqui é seu namorado, o que ele faz? Alpinista. Mas o que ele vive de monte em monte? Não tem aquela música, ele vem saltando pelos montes, mas no caso ele vai saltando. Eu, por exemplo, tenho alguns obreiros de tempo integral e um deles é um jovem, faz faculdade à noite. Trabalha na igreja, mas à noite na faculdade. Mas vocês entenderam que o ouvinte estava trazendo uma experiência de uma pessoa, que coisa extraordinária. Uma pessoa teve um chamado de Deus e foi cumprir o chamado do Senhor. Nós estamos habituados a ver que quem abre mão de tantas coisas, Deus vai sustentar. Abriu mão. O que o ouvinte está observando aqui também, esse outro lado, é que esta descrição que nós temos aqui, que eu imaginei, vocês não devem ter muita gente
Que tem, eu sei que tem, mas não deve ter muita gente. Mas a descrição aqui está me assustando. Sim. Por outro lado, a gente tem que equilibrar, porque aí vêm as opiniões opostas. Por exemplo, uma delas, de uma ouvinte querida aqui de Campo Grande, dizendo: eu acredito que muitos homens são assim pelo espelho de seus líderes espirituais, que recebem para pregar e se acomodam com isso. Esquecem que deve dar de graça o que de graça receberam, mas cobram por tudo, até para cantar. E esses homens querem ganhar fácil também. Acho que isso devia acabar, diz aqui a nossa ouvinte. E aí, companheiros? Eu volto a dizer, JR, que se uma pessoa faz isso, há quem financie. Eu, por exemplo, não faço. Já houve várias situações aqui que a gente não vai mencionar nome, mas já não é X, não dá nem para pregar, talvez nunca passe pela minha igreja. Agora, se tem gente que faz, tem igrejas, lugares, convenções que podem fazer e acaba financiando esse tipo de coisa, que só gera mau testemunho e gera problema no meio evangélico, e pessoas que nem da igreja acabam, né, nos acusando, e por aí vai. Uma coisa que pelo menos não chegou pra gente, JR, é se esse cidadão... Pera um minutinho, pastor, vamos responder esse ponto aqui antes, só pra gente poder atender claramente aqui. É verdade. Existem e tem gente realmente que cobra pra pregar. Olha bem, tem uma diferença quando a pessoa vai pregar e a igreja resolve generosamente entregar uma oferta. Isso aí acontece o tempo inteiro, certo? Agora tem gente que só vai se pagar. Olha, se pagar, que ali faz o depósito anterior. Sim. Tá certo? Tem cantores que vivem disso e tem pregadores que hoje vivem disso. A gente pode discordar, a gente pode concordar, a gente pode achar normal ou anormal. O fato é que existe. E que o ouvinte tá trazendo aqui é o seguinte: isso pode ser um espelho do seu líder. Se o seu líder faz isso, quem sabe esse rapaz também faz, ou tenha visto algum líder, não o líder dele. Ele não tem nenhum líder, mas ele olhou e falou assim: eu quero isso aí. Bom, e vai, você tá entendendo? O obreiro vive do quê? Digno obreiro do seu salário. Eu ia falar essa questão aqui, ia dar o cidadão como exemplo, sobre estudar, se preparar. Né? Certamente, pessoas que cobram, aí é pessoa e Deus, né? Se a pessoa vai pregar, foi convidada para cantar ou pregar, houve um preparo. Se houve um preparo, houve um investimento. Se houve um investimento, não é exatamente a questão bíblica de graça recebeste, de graça dai. A pessoa está confundindo as coisas, né? Sobre cobrar, eu tenho a minha opinião sobre isso, né? Agora, existem pessoas que cobram. Isso é relativo, cobram, muitas pessoas cobram. Agora, peraí. Esse rapaz aí, já que ele é o foco aqui, não diz no e-mail se ele, no mínimo, se prepara para a obra. Será que ele se prepara para a obra? Não, eu quero ser um missionário, eu tô indo para a junta, eu tô fazendo isso. Viver para a obra são coisas diferentes. Existe diferença em viver da obra e para a obra. Para a obra, certamente, é o que Paulo diz em Romanos. Meu irmão, Deus vai suprir as suas necessidades segundo as riquezas dele. Agora, e o preparo? Aí eu tô respondendo aquele e-mail inicial que o reverendo Paulo estava já respondendo à irmã, ou irmão, não lembro? Que existe, minha irmã, pessoas que se prepararam sim, e ainda se preparam mais, estão aí pós-graduando, doutorando, dentro do que vai ensinar outras pessoas em outras regiões. Lógico que essa pessoa precisa de sustento. E alguma instituição, ou a sua própria igreja, ou quem sabe doadores, vão patrocinar essa pessoa. Só que o assunto aqui é o seguinte: o camarada não trabalha e nem estuda. E ainda vive de igreja em igreja, ele não tem uma base sólida. Eu estava até agora tentando amenizar a situação dele, no intuito de que, vamos conversar, ele tem jeito. Tem, desde que ele queira. Se ele não quiser. Outra ouvinte dizendo: JR, quando eu conheci o meu esposo, ele estava desempregado. Muitos foram contra, por eu ser uma moça de família e 10 anos mais nova que ele, né? Quando marcamos a data do casamento, o pai dele foi na minha casa falar mal dele para os meus pais e disse que ele não gostava de trabalhar. Olha bem, mas eu e meus pais estávamos em oração e observando as suas atitudes. Hoje temos 8 anos de casados e meu esposo é um homem trabalhador, dedicado à casa e à família.
Quando conheci, ele estava passando por uma fase difícil, conta a nossa querida ouvinte. Então parece que quando a oportunidade apareceu, ele aproveitou. Esse é o grande perigo de generalizar, né? E não está dizendo aqui que ele usava a questão espiritual como desculpa para não trabalhar. Ele estava numa fase difícil. É uma outra história. Exatamente. E eu acho que a noiva dele também não achava ele um encosto, né, Não, mas quem acha é a tia que acha. No caso, a família. Tá. Outro ouvinte aqui dizendo: conheço sim, com a pessoa assim, ele ainda fala mal de quem ganha apenas um salário, diz que isso não é para cristão tem que ganhar mais de um. E detalhe, hein, o cara anda numa estica tirando a maior onda às custas dos irmãos. A estica, o que é estica? Ô, Ana Paula, o que é a pessoa que anda na estica? Não compreendi, não. Não, é a pessoa que anda na estica, querendo aquela roupa. Não, aquela roupa passadinha. Tipo a do JR, assim? Entendeu? A roupa na estica. Na estica, entendeu? O cara anda assinado. O antigo engomadinho, eu sei. Tá arrumadinho. O cara tá arrumadinho, na estica. Essa expressão é nova, na estica. Eu também não conheço, não. Demorei aqui, tô tentando interpretar. O perigo de generalizar é exatamente a gente colocar todo mundo no mesmo tacho. Todo caso é igual. A questão do desemprego, gente, ela é real. Estamos no Brasil, né, Ana Paula? Quando as pessoas perdem o emprego, recuperam o emprego, a questão é assim, né, que parece, assim, eu volto na questão inicial, esse rapaz está precisando de uma orientação, porque se ele reconhece que ele tem um chamado, ou se a família ou alguém reconhece nele, primeiro, ele precisa congregar numa igreja para dar oportunidade a um pastor de acompanhá-lo. Parar de pular de galinhada. De orientá-lo, de parar de andar de casa de irmão em irmão. Ter, né, soldado que luta o bom combate tem que ter quartel. Ele precisa ter a sua base, sua base que ele vá lá, ser alimentado, ser acompanhado. Ele tem que estudar. Ele tem que começar a investir na sua formação. Né? Se ele reconhece um chamado de Deus, para o nosso Senhor, o nosso melhor. Não é de qualquer jeito, não é vou fazendo o que dá para ser feito. É fazer mesmo que o melhor. Envolvido na obra. E precisa ser pastoreado, né? Porque assim, a gente aprende a ser ovelha sendo ovelha. E como é que ele futuramente vai ser um bom líder se ele não aprendeu a ser ovelha? Não aprendeu a obedecer. Isso futuramente vai trazer problemas para sua família, para esse casal, quando vier a ser um esposo, uma esposa, né? E aí só vai somando problemas a essa situação que hoje já está sinalizando que pode ser um potencial de problema. Não quer dizer que é, nem que vai ser. Para ficar claro, então, a pessoa pode não ter uma atividade profissional, ele pode não estar trabalhando no mercado, mas ele estará, ainda que esteja exclusivamente envolvido com a obra, o que a gente chama na gíria de vivendo pela fé. A gente usa essa expressão, mas ele está conectado a uma comunidade, ele tem líderes. Exercendo um trabalho. Tá certo? Ele é liderado, está desenvolvendo um ministério para o qual ele foi chamado por Deus e aí constatado pela igreja que o chama para essa obra. Exatamente. É isso. É diferente dessa perspectiva apresentada aqui, ainda que seja pela tia. Tá certo? Nós estamos tendo cuidado aqui, eu vejo vocês com cuidado grande de não dizer que é isso. A descrição é essa. A descrição é aquela. E nós estamos vendo que existe mais um montão de gente na mesma linha. Mas aqui o seguinte, é diferente. A pessoa, o fulano é daquela igreja. Ele faz parte daquele ministério. Ele não tem trabalho, tal, mas ele está naquele ministério. Ele faz o quê? Ele ora ali na casa, ele visita ali, ele vai ao hospital, ele desenvolve o ministério. Tem uma rotina da igreja dele. Está liderado por alguém. É diferente da pessoa que quer ser o líder de si mesmo. O campo também dá muito trabalho, já tá. Muito trabalho. Muita gente para visitar o hospital, casa. Daí ele ouvi dizendo, eu passo por isso, sou casado e depois de um tempo meu marido começou a não parar mais em emprego e agora fica com a desculpa de que tá procurando, mas tá difícil. Com isso eu é que sustento a casa. Quando eu tento conversar, ele diz que eu não sou compreensível e só sei cobrar, mas aí tem que ver se é uma fase. Entendeu? Tá, tudo bem que a fase às vezes tá longa, não tenha dúvida. A gente, pastor, já tem uma década, eu tô nessa fase. Não deve ser fácil, mas espera aí, vamos. Outro ouvinte aqui de São João, conheço pelo menos 2 rapazes que não gostam de trabalhar e os pais incentivam a estudarem teologia, que quando eles terminarem os pais vão consagrá-los a pastores, eles podem viver de dízimo e oferta. Traz aqui a sua crítica a nossa querida ouvinte. Olha aí, minha gente, de Santíssima, eu conheço um pastor que tem um chamado e vive do ministério, sua esposa e filha fazem faculdade e até uma
até uma casa o Senhor deu. Acredito que Deus chama assim alguém para viver do ministério. Mas nós vemos na sua vida a confirmação, é o que o ouvinte está dizendo aqui, né? O que você falou anteriormente. De Tanguá, conheço um casal que o marido vive buscando emprego no monte. E a esposa acha que ele está traindo. É uma situação complicada. Eu e minha esposa trabalhamos fora e ainda fazemos a obra. O ouvinte está buscando emprego no monte ou está orando enquanto procura emprego? Entendi. De repente ele pode orar a noite toda no monte direto para procurar um emprego. Sim. JR Gênesis. Eu quero encorajar o povo a ir pro monte. Tem nada a ver o monte. O monte é inocente. Claro. O monte é o espaço físico. O monte não é o responsável. É o indivíduo que às vezes usa uma desculpa. É como aquele jovem, segunda-feira tem prova. O cara sabe, a prova tá agendada tem 3 meses. Aí no domingo ele vai para a igreja, para a escola dominical, ele vai pro culto, ele vai para visita, ele vai para reunião dos jovens, ele sai da igreja, ele chega em casa 1h da manhã e diz assim: Senhor, tu sabes que eu estava na tua obra, Pai. Bota na conta de Deus, né? Tá certo, então faz o milagre em mim, Senhor. Entendeu? Entra na minha casa, entra na minha vida prova. E vai comigo para fazer a prova. E a pessoa acredita que pode atribuir a Deus a responsabilidade que ele tinha sabendo da prova 3, 2, 1 mês. Algumas pessoas estão acostumadas, não mas algumas pessoas estão acostumadas a viver uma vida totalmente desequilibrada, né, gente? É extremo isso que a gente está falando. E o pior é que em nome de Deus. Eu acho que essas irresponsabilidades que a gente está combatendo aqui, e a gente foi até um pouco duro, a gente precisa realmente combater esses excessos. A verdade é que em nome da obra, em nome de Deus, estão se matando, sabe? Estão se pervertendo, deixando de trabalhar, ou até trabalhando também em empregos que às vezes não são do agrado do Senhor, porque a gente sabe que tem gente que não trabalha por preguiça e tem aqueles que estão trabalhando em trabalhos completamente que são trabalho de pecado e por aí vai. Então acho que a gente como pastor, a gente tem que orientar os nossos jovens e saber que eles precisam se formar, se prepararem, se quiserem montar uma família, ter um bom relacionamento, precisam se prepararem para isso, até que o Senhor chame, como falamos, se o chamar, que se prepare também para ser um bom pastor, um bom missionário. Muito obrigado aos companheiros, a palavra de cada um. O ouvinte que está habituado a ouvir os companheiros sabem que cada um tem a liberdade para se expressar dentro desses assuntos e há sempre aqui você está acompanhando um tom respeitoso, ainda que num instante ou outro haja um tom mais forte ou mesmo um tom irônico. Há todo um respeito e foi diversas vezes, houve aqui pontuação aqui das coisas, olha, pontua isso, pontua aquilo, são coisas diferentes. Às vezes a gente junta tudo e as coisas não são facilmente compreendidas. E aqui se tentou o tempo inteiro destacar as coisas, distinguir as coisas, discerni-las de uma forma clara para que houvesse um entendimento dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer os nossos debatedores pela ajuda que nos deram hoje. Pesquisa 93. E a gente encerra por telefone 76%, no site 55%, subiu aí tanto em um quanto o outro, de pessoas que conhecem rapazes que não gostam de trabalhar e afirmam que vão viver apenas da obra. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a participação de todos vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, olha bem, eu pertenço a uma família de cristãos, embora esteja afastada. Esses dias eu pedi oração à minha tia, outra tia, olha aí. Família participando, eu gosto disso, rapaz, estabelece um vínculo muito bom. E a minha tia se negou a orar, afirmando que não adiantaria orar por mim, porque Deus não ouviria. Deus não vai ouvir, então não vou nem orar. Segundo ela, não adianta orar e se eu estou afastada. Aquilo me deixou incomodada, porque mesmo afastada, continuo crendo em Deus e na ação poderosa dele. Afinal de contas, Deus só ouve a oração de quem o segue. A quem Deus ouve e responde. Por outro lado, é certo um cristão negar oração a alguém? O que dizer de quem não ora, mas vive pedindo que outros orem? Esse
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao reverendo Paulo César Braga. Um forte abraço, meu irmão. Forte abraço, JR. Um beijo para a Igreja Metodista Central em Nilópolis, os debatedores, os nossos ouvintes que estão sempre conosco aqui. Beijo para vocês. Ana Paula Vimer, obrigado, Aninha. Obrigada a todos por mais essa oportunidade. Queria deixar um abraço para a secretária que trabalha comigo, que essa semana é aniversário dela, da filha dela. Ela falou assim: manda um abraço para mim e para minha filha. Tá dado, viu, dona Marilene? Um abraço para a senhora. E agradecer a oportunidade, mandar um beijo, um abraço para os jovens da minha igreja, para meu marido também. Muito bem. Bispo Jaime, obrigado, querido. Forte abraço. Obrigado, JR. Um forte abraço. Marcela, amados ouvintes, minha esposa, meu filho, a Igreja de Edificação em Cristo Nilópolis, Rocha Freire, Jardim Alvorada. E também mandar um parabéns para todos os mestres, porque hoje é dia do mestre. Todos os mestres, meus parabéns pelo esforço que vocês fazem para trazer conhecimento para esse mundo. Deus abençoe. Pastor Marcelo, obrigado, querido. JR, querido, quero mandar aqui um beijo para minha igreja, Igreja Batista Central do Redentor, em Belfor Roxo, e a todos os mestres que lá temos, né? Não só os profissionais em si, mas todos que ensinam, e até os domésticos também, né? Um abraço ao irmão Cássio, Diego, Eduarda Ramos, irmã Lúcia, minha esposa Graça, um beijão para ela, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero mandar um forte abraço e agradecer a Deus, e vai ser alvo da nossa oração agora, todos os professores de todas as esferas. O professor do dia a dia, que ensina a criança, que tem paciência, aquele que ensina o adolescente, o jovem, o adulto, os professores de todos os níveis e também de maneira muito especial aos professores de Bíblia, que ensinam a Bíblia, a palavra de Deus, que não são pessoas despreparadas, que buscam o aprendizado, o crescimento, que tem um foco, e o foco é aprender para ensinar cada vez mais e melhor aos alunos. Então, a todos eles que nos acompanham e que estão conosco e que utilizam de muitos recursos que são compartilhados aqui para aprimorar sua aula, para levantar assuntos a serem discutidos em sala de aula, o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus. Nós temos um grande exemplo. Nós seguimos ao mestre. Jesus sempre educou os seus discípulos e a todas as pessoas que por perto dele estavam. Na sua grande comissão, ele destaca uma frase muito importante: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus trouxe isto como modelo para a nossa vida, para a nossa prática. Educar, ensinar. E os professores nesse nível ganham um destaque todo especial. Todas as vezes que você precisar, você sabe que você pode contar com o mestre. Nunca deixe de buscar o mestre, o Senhor Jesus. Nós vamos orar juntos, pedindo a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta manhã, por esse assunto, pelas famílias. Tu tens, ó Deus, todas as respostas, nós não temos. Te louvamos pelos mestres, pelos professores, por aqueles que ensinam. Tu possa alcançar a todos aqueles que estão, Senhor, enfermos, enlutados, que o Senhor possa alcançar grandemente com a tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei. Vem com a 93.